Olá, queridos, tudo bem? Voltando aqui para a classificação de pedidos, tá? A doutrina, então não é a jurisprudência, tá? É a doutrina, costuma classificar os pedidos em pedidos simples e pedidos cumulados, pedidos principais e pedidos acessórios, pedidos alternativos e pedidos sucessivos ou subsidiários. Sucessivo e subsidiário é sinônimo, tá? Pedido líquido e pedido líquido e pedido ilíquido e pedido implícito. Vamos recapitular? Tudo isso vocês já estudaram no processo civil, tá? Pedido simples é aquele que tem uma única pretensão. Por exemplo, a parte vem até o judiciário e pede apenas depósitos na conta do FGTS. Uma só pretensão. Pedidos cumulados é quando na mesma ação a parte requer que vários pedidos sejam deferidos. Por exemplo, eu quero horas extras, eu quero insalubridade, eu quero diferença em verbas rescisórias, eu quero dano moral. Então, numa única ação, eu cumulo várias pretensões. É claro que tem que existir uma lógica entre esses pedidos para que você não formule pedidos contraditórios entre si, tá? Pedido principal é aquele que é o objeto máximo do desejo, que geralmente tem um valor maior agregado. E se ele for deferido, por consequência, acaba sendo deferido também um pedido acessório. É aquela lógica de que o acessório segue a sorte do principal. Exemplo clássico, tá, de pedido principal e acessório no processo do trabalho. Numa ação trabalhista, a parte autora vem e pede pagamento de horas extras habituais. Vocês já estudaram com a Isis no semestre passado que quando a empresa empregadora deixa de pagar horas extras habituais, ela deixa de pagar também o descanso semanal remunerado sobre essas horas extras. Então, a gente diz que o pedido de horas extras é o pedido principal e os reflexos no DSR são o pedido acessório. Lembrando que o acessório segue a sorte do principal. Se o trabalhador ganhar as horas extras habituais, ele ganha também o DSR. Se ele perder as horas extras habituais, ele perde também o DSR, tá? Então, um segue a sorte do outro. Outra classificação que a doutrina traz, tá? Pedidos alternativos e pedidos sucessivos ou subsidiários. Pedido alternativo está disciplinado lá no 325 do Código de Processo Civil. E a gente fala em pedido alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumpri-lo de mais de um modo. Não são comuns os pedidos alternativos no processo do trabalho, porque não são comuns as obrigações alternativas no direito material. Em geral, o direito material ele é prescritivo. Ele já diz para as partes como que elas devem cumprir a obrigação, não tendo muita opção, tá? Mas há sim algumas obrigações que o empregador pode fazê-lo de um modo ou de outro, tá? Então vamos imaginar que numa convenção coletiva de trabalho se fixou uma obrigação das empresas fornecerem alimentação para os empregados. Mas essa alimentação pode ser dada na forma de vale mercado ou cesta básica. Uma coisa ou outra. Se o empregador não deu uma coisa nem a outra, a parte autora vai poder postular numa ação trabalhista que ela receba o benefício da alimentação de forma alternativa, vale mercado ou cesta básica. A palavra-chave é quem escolhe é o devedor. Quando pela natureza da obrigação o devedor, ou seja, ele puder escolher se vai cumprir de uma forma ou de outra, a obrigação é alternativa, tá? Quando a gente fala em obrigação alternativa e, por consequência, em pedido alternativo, a gente está pressupondo uma horizontalidade do desejo para a parte autora. Ela quer uma coisa ou outra, tanto faz, tá? Ela vai ficar feliz do mesmo jeito. Por isso que o devedor pode escolher se ele quer cumprir desse jeito ou desse jeito. Então, palavras-chave: obrigação, pedido alternativo, horizontalidade da pretensão. Uma coisa ou outra e o devedor escolhe. Para o credor, tanto faz, tá bom?
É diferente do pedido sucessivo ou, como diz o novo CPC, subsidiário, tá? Sucessivo era a expressão que constava no CPC anterior. Subsidiário é a expressão que consta no CPC novo. Mas o conceito é o mesmo, tá? Se vocês forem ler o artigo do CPC anterior e o 326 do CPC novo, não mudou, mudou a nomenclatura. Então, se vocês forem olhar livros um pouquinho mais antigos, pode estar falando de pedido sucessivo. E livros mais novos vai estar falando de pedido subsidiário, mas eles são sinônimos, tá? Quando a gente está falando de pedido sucessivo ou subsidiário, não é tanto faz, não é horizontalidade do desejo. Existe verticalidade das pretensões. Então, funciona assim. A parte autora, ela deduz primeiro a preferência por um pedido específico. Se o juiz, aí não é o devedor que escolhe, tá? Se o juiz entender que aquele pedido primeiro não é cabível, pelo menos sucessivamente, subsidiariamente, me dê um segundo pedido, um prêmio de consolação, tá? Então, quando a gente fala em pedido sucessivo, você quer uma coisa e se essa coisa não for deferida, pelo menos você quer outra coisa, tá? Exemplo clássico de pedido sucessivo ou subsidiário no processo do trabalho. Diz respeito às estabilidades, tá? Vocês estudaram lá com a Isis que quando uma parte trabalhadora detém uma estabilidade no emprego, o que é assegurado para ela é o retorno ao trabalho. Ou seja, ela tem que ser reintegrada. Sucessivamente, se não for possível ela ser reintegrada, pelo menos ela tem direito a uma indenização pecuniária substitutiva pelos salários e demais verbas que ela iria receber naquele período, tá? Então, esse é um exemplo de pedido sucessivo. Pedido primeiro, reintegração ao emprego, sucessivamente, indenização substitutiva, tá bom? Seguindo ali na classificação que a doutrina traz, pedidos líquidos e ilíquido. Pedido líquido é o pedido que tem valor certo, determinado. Pedido ilíquido é aquele pedido genérico que não traz o seu valor certo, o seu valor determinado. Isso aqui se tornou super importante no processo do trabalho depois da reforma trabalhista. Por quê? Porque até novembro de 2017, ou seja, antes da reforma trabalhista, os pedidos no processo do trabalho poderiam ser ilíquidos, enquanto regra geral. Somente exigia liquidação de pedido se a parte estivesse manejando o procedimento sumaríssimo, tá? Procedimento sumaríssimo é aquele cujo valor da causa não exceda a 40 salários mínimos. Nesse rito específico do sumaríssimo, que foi criado no ano 2000, se exigia que a petição inicial fosse líquida. Para todo o resto, não precisava dar valor nenhum. Você colocava lá o valor da causa para fins de alçada, só para definir o rito, tá? Mas não precisava especificar o valor de cada um dos pedidos. A reforma trabalhista veio e alterou o artigo 840 e agora diz assim que o pedido tem que ser com valor certo, determinado. Isso quer dizer que depois da reforma trabalhista, os pedidos de uma petição inicial têm que ser, como regra geral, líquidos, tá? Virou um baita de um problema na vida real, porque nem sempre a parte autora tem todos os documentos que ela precisa para elaborar o cálculo. E quando ela tem os documentos, ela não tem dinheiro para pagar o calculista. E se o advogado tenta fazer o cálculo, às vezes a gente erra. Em geral, a gente não é muito bom de matemática, tá? Então, é uma alteração pequena do ponto de vista processual, mas gigante no impacto da vida real. A exigência de pedido líquido decorreu na reforma trabalhista pelo fato da sucumbência recíproca ter sido acolhido pela reforma também. Não teria como eu calcular a sucumbência se eu não tivesse pedidos líquidos, porque é entre o que se pede e o que se ganha que eu calculo ali a sucumbência no processo do trabalho. E é por conta dessa dupla exigência, pedido líquido e medo da sucumbência, que despencou o número de ações trabalhistas com a reforma trabalhista. Caiu quase 50% o número de ações ajuizadas antes da reforma
e depois da reforma, tá? Seguindo ainda na classificação dos pedidos. O normal, o usual é que os pedidos têm que ser todos formulados na petição inicial. Isso decorre do princípio da inércia da jurisdição. O judiciário não pode dar algo para alguém que não foi pedido por essa pessoa, tá? Então, esse é o normal. Inércia da jurisdição, iniciativa das partes. As partes pedem, o juiz defere. Mas existe uma exceção a essa regra geral, que é o pedido implícito. Pedido implícito é aquele que, apesar de não ter sido expressamente formulado, o juiz defere. Vocês podiam pensar, não, Thaís, quando o juiz defere algo que não foi pedido, o juiz está praticando extra petita ou ultra petita. Em geral é isso mesmo, tá? Mas o pedido implícito é muito excepcional e ele é validado em algumas situações no processo de trabalho, processo civil também, mas vou falar aqui do processo de trabalho, tá? Querem ver uma situação de pedido implícito consagrada? Juros e correção monetária. Vamos imaginar que quando você fez a sua petição inicial, você esqueceu de falar que os valores que você está ali postulando devem ser acrescidos de juros e correção monetária. Esqueci de pedir, meu Deus, e o processo demorou 20 anos e agora quando chegar ao final vai ser moeda, vai ter sumido o valor. Não se desespere, o TST tem entendimento simulado já decorrente da interpretação de uma norma específica que diz que toda decisão judicial tem que fixar juros e correção monetária. Portanto, mesmo que você não tenha pedido, vai ser deferido juros e correção. Existem outros pedidos que são discutidos na doutrina e na jurisprudência se seriam pedidos implícitos ou se seria julgamento extrapetita. Exemplo, quando você formula pagamento de horas extras habituais na sua petição inicial, sempre se questiona. O DSR, a gente já sabe que é acessório, mas esse acessório tem que ser pedido expressamente na petição inicial ou o juiz poderia conceder esse acessório entendendo que é implícito, tá? Existe aí um pouquinho de divergência jurisprudencial, mas o entendimento majoritariamente, amplamente majoritária, é que o DSR é um pedido acessório, mas tem que ser formulado de forma expressa. Não pode ser implícito, ainda mais agora que a gente exige petição inicial líquida no processo do trabalho, tá? Outro ponto que talvez vocês encontrem aí nos livros de processo do trabalho, que eu espero que vocês estejam estudando em complemento aos slides, em complemento às aulas virtuais e em complemento ao nosso bate-papo físico, tá? Que é a multa do artigo 467. Vocês estudaram com a Isis que quando a empresa não paga as verbas rescisórias, e essas verbas rescisórias são incontroversas, se a parte autora, se a parte trabalhadora postula isso em juízo e o empregador não paga na primeira audiência, quando ele for pagar no final do processo, ele vai pagar com uma multa acrescida de 50%. Está no artigo 467 na CLT. A pergunta que não quer calar. Se você formulou na sua petição inicial pedido de pagamento de verbas rescisórias incontroversas e o réu não paga essas verbas rescisórias na primeira audiência, o juiz, quando for sentenciar, poderia dar automaticamente a multa de 50% prevista lá no 467? Tem dois caminhos, tá? Há quem diga, poderia sim, porque é uma decorrência de um ato omissivo do empregador. Não pagou, aplica a multa, portanto seria um pedido implícito. E existe uma segunda corrente de posicionamento que diz não, 467 é pedido acessório, mas tem que ser formulado. Então você deve formular na sua petição, que é o pagamento de verbas rescisórias incontroversas na primeira audiência, sob pena da aplicação do artigo 467, tá? A jurisprudência é um pouco mais equilibrada, mas tende a entender como pedido extra petita se você não formular explicitamente. E o último que eu queria falar para vocês,
é os juros e juros não, perdão, é férias acrescidas de 1/3, tá? Há quem diga, se você formular o pagamento de férias e não pedir 1/3, aí você não tem direito. Gente, pelo amor de Deus, não existe férias sem 1/3. Então, para mim, não é nem questão de pedido implícito ou não, é pedido único. Quando você formula férias na tua petição inicial, é óbvio que você também quer o pagamento do 1/3 das férias, tá? Com isso, a gente fecha o tópico de pedidos. E a prof vai gravar mais um videozinho.